Olá, eu me chamo Thomas Bacelar e sob a orientação do professor doutor Álvaro Lima e com a participação de Lígia Camelo, Adriana Santos, Eliana Zussuchi e Silvana Matede, este trabalho foi construído e se trata da extração de macromoléculas de algaroba utilizando líquidos iônicos e solventes orgânicos. A algaroba é uma pequena árvore perene encontrada em áreas semiáridas e áridas de regiões tropicais e subtropicais, pois possui elevada resistência a baixa pluviosidade. Bagens de algaroba são comumente empregadas na alimentação animal porque apresentam alto teor de açúcares e de proteínas. Estas fotos representam vagens de algaroba, inclusive estas são vagens de algaroba utilizadas neste estudo. Visando a expansão de usos e aplicações da algaroba na indústria, novos estudos são necessários para caracterizá-la quanto ao potencial de extração de suas macromoléculas. E é com essa perspectiva que este estudo tem o intuito de explorar o potencial de solventes não convencionais, que são os líquidos iônicos, e tradicionais, que são, nesse caso, álcoois e ésteres, na extração de macromoléculas presentes em algaroba, presentes em vagens de algaroba. Em relação aos objetivos específicos, avaliar o efeito do tipo de líquido iônico, da concentração de líquido iônico, da razão sólido líquido, da temperatura e cinética na extração de açúcares redutores e totais da vagem de algaroba se encontra dentro do escopo deste projeto, bem como avaliar o efeito do solvente orgânico, da razão sólido líquido, da temperatura e da cinética na extração de lipídios da vagem. A vagem de algaroba triturada sem semente foi utilizada nos processos extrativos. Nesse momento, a extração de açúcares foi realizada por meio da maceração e, nesse processo, avaliou-se o tipo do líquido iônico, a concentração dos líquidos iônicos, a razão sólido líquido, a temperatura e a cinética, de modo que a análise de determinação de açúcares foi realizada pelo método do DNS. Em relação à extração de lipídios, utilizou-se o refluxo com Shortlet e, nesse processo, avaliou-se o tipo de solvente, a razão sólido líquido, a temperatura e a cinética, sendo a análise final realizada por granumetria. Os solventes utilizados na extração de açúcares foram cloreto de colina, bitartarato de colina e de hidrogenoncitrato de colina. Já em relação à extração de lipídios, utilizou-se metanol, etanol, propanol e butanol no grupo de álcoois, e no grupo de ésteres utilizou-se acetato de metila, de etila, de propila e de butila. De acordo com os resultados obtidos, percebe-se que as condições ótimas de extração de lipídios são caracterizadas pelo uso do metanol como agente extrator, na razão sólido líquido de 1 para 30, com a temperatura de 55 graus Celsius e o tempo total de extração em 60 minutos. Já as condições ótimas de extração de açúcares totais e redutores são caracterizadas pela temperatura de 25 graus Celsius, com líquido iônico cloreto de colina, na concentração de 1%, na razão sólido líquido de 1 para 5 e com o tempo total de extração em 60 minutos. Portanto, conclui-se que o líquido iônico cloreto de colina demonstrou ser o mais eficiente na extração de açúcares redutores e totais, e a condição que resultou na maior extração acontece com 1% de cloreto de colina, razão sólido líquido de 1 para 5 e temperatura de 25 graus Celsius por 60 minutos, obtendo-se 392,46 miligramas por grama de açúcares totais e 82,60 miligramas por grama de açúcares redutores. Em relação à extração lipídica, notou-se que álcoois são mais eficientes que ésteres de acetato. Para ambos os tipos de agentes extratores, o aumento da cadeia alquílica diminui a capacidade extrativa. Nesse contexto, o metanol foi identificado como agente extrator mais eficiente, sendo a melhor condição operacional caracterizada pela razão sólido líquido igual a 1 para 30 e temperatura de 55 graus Celsius por 30 minutos, obtendo-se 797,79 miligramas por grama para lipídios. Essas foram as referências e eu presto agradecimentos à Universidade Federal da Bahia, ao Laboratório de Termodinâmica Aplicada à Ciência Sustentável, o Atlas, da Escola de Engenharia Química, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química. Obrigado pela atenção.